Queridos, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa sobre a ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia. Eu oro para que o Senhor dê revelação aos seus olhos e que você enxergue esse ato não apenas como uma liturgia, mas como uma provisão de Deus para a sua cura física. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 30. Eu quero falar sobre o poder da ceia do Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a semente, seca-se a erva, cai a flor, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Senhor, seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Fala através da tua palavra, insemina a semente santa no nosso coração, e pelos frutos que ela produzirá, prometemos a ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Alguém diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deixe-me fazer uma pergunta a você: o que você preferiria? Ser uma pessoa saudável, forte, cheia de vitalidade e sem um centavo no bolso, ou ser um bilionário que estivesse irreversivelmente no leito de enfermidade a caminho da morte? O que você preferiria? Viver duro e cheio de saúde, ou rico como Steve Jobs, que poderia comprar qualquer hospital do mundo inteiro, mas ele estava sob o decreto de um câncer no pâncreas que ceifou a sua vida? É claro que saúde é de longe a coisa mais importante da nossa vida. Eu diria que depois da salvação, a saúde do nosso corpo físico é algo muito importante para nós. É uma das maiores bênçãos na nossa vida. Então nós temos que descobrir na palavra de Deus o método de Deus para a saúde e para a cura dos seus filhos. Quantos são filhos de Deus? Irmãos, Deus fez você para permanecer jovem, sabia? Deus não fez você para envelhecer. Deus não fez você para viver fraco. Deus não fez você para viver doente. Deus fez você para viver saudável e ser sempre jovem. Amém? O que estraga a vida de uma pessoa é o pecado. O pecado estraga. Quanto mais afundada no pecado, mais a pessoa está desgastada. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovam como a águia a sua juventude. Então Deus está renovando você todos os dias. E hoje o meu encargo é compartilhar com você sobre o poder da ceia do Senhor na cura do seu corpo físico. Amém? Que nós vamos cear daqui a pouco. A ceia, ela tem poder quando você discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Diga: a ceia tem poder quando eu discerno o corpo e o sangue de Jesus. Reflita comigo: se não houvesse importância, se não houvesse um valor espiritual na ceia do Senhor, para que Jesus ordenaria que nós ceássemos?
dizem que as palavras mais importantes de uma pessoa são faladas no final do livro, no final da sua vida. Então, se alguém tem um grande segredo para revelar, ele vai revelar isso nos últimos momentos da sua vida. Ele diz: olha, eu estou partindo, eu preciso falar algo para você. Você tem que parar e prestar atenção, porque ele vai falar algo importante. A Bíblia diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, a antevéspera da sua morte, ele tomou o pão e, havendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, se você aceita a Jesus, você precisa seguir aquilo que ele fala na sua palavra. E todo homem está irreversivelmente dependurado, ou no cinturão de Adão, o primeiro Adão, ou no cinturão de Jesus, o segundo Adão. Então Deus diz na primeira carta aos Coríntios 11:32, que o Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo. E 1 Coríntios 11, ele está falando única e exclusivamente da ceia do Senhor. Quando ele fala de condenação, ele está falando do pão e do vinho. E ele diz assim: para não sermos condenados com o mundo. Mas não interprete esse texto errado. Não pense que Jesus está falando: olha, Paulo esteja dizendo assim, é para que você não vá para o inferno. Ele não está falando aqui da condenação do inferno. O que ele está falando aqui é que se você participa indignamente, você vai estar debaixo da mesma condenação do mundo. E qual é a condenação do mundo? Enfermidade e morte prematura. Depois que Adão pecou, o homem foi colocado debaixo da sentença, da morte, da enfermidade, da fraqueza, da escassez, tudo isso. Mas a enfermidade e a morte física também entraram nesse pacote. E o mundo está debaixo dessa condenação desde Adão. Então, Jesus veio para cancelar os atos de Adão e nos dá o reverso. E a igreja de Corinto, pelo que nós vemos aqui, não tinha essa revelação. Foi preciso o apóstolo Paulo escrever uma carta inteira. E nessa carta ele dedica um capítulo só para explicar a importância da ceia do Senhor. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, pelo Espírito Santo, ele se surpreendeu. Ele disse: irmãos, eu estou surpreso, porque vocês participam da ceia, mas vocês não estão tendo discernimento. E por causa disso, muitos de vocês estão fracos, muitos de vocês estão enfermos, e muitos dentre vocês já partiram. 1 Coríntios 11:29, vamos ler mais uma vez. Ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. O que Paulo está dizendo aqui? Os irmãos de Corinto, eles não sabiam lidar com a ceia do Senhor. Eles ceavam como se estivessem participando de um ritual. Alguém que foi à celebração da Eucaristia, pegar lá um elemento, colocar na boca e dizendo: eu estou cumprindo o meu papel religioso. Havia irmãos que a Bíblia diz que iam para a ceia e levavam a sua própria ceia, e eles comiam antes dos outros. E havia alguns que levavam o seu próprio vinho, e eles bebiam o vinho e se embriagavam antes da ceia. E Paulo diz até para eles: olha, quando vocês forem cear, esperem uns pelos outros, e se alguém tem fome, coma em casa antes, para você não comer antes do outro irmão. Então Paulo está dizendo para a igreja: ei irmãos, a ceia foi estabelecida pelo Senhor, foi o Senhor quem a ordenou, e Ele fez isso na noite em que Ele foi traído. E se Ele ordenou que assim fosse feito, é porque tem um poder espiritual vinculado à ceia do Senhor. E essa preocupação do apóstolo, ela fica muito clara aqui nos versos anteriores, versos 27 e 28, quando ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olhem todos para mim, por gentileza. Nós temos que ser muito precisos na leitura da palavra de Deus.
a ideia aqui não é se você estiver em pecado, não participe da ceia. E se você não estiver em pecado, você pode participar. Não, ele não está falando isso. Definitivamente ele não está falando de que um homem é digno e que o outro não é digno. Por quê? Porque Jesus morreu pelos indignos. Todo aquele que recebeu a salvação não era digno. Não havia bondade em nós. Não havia nada que nos recomendássemos para Deus. Na verdade, não há criatura que seja digna. Ninguém é digno. Quem nos qualifica? O Senhor. Ele pegou as nossas vestes de pecado, colocou sobre si. Pegou as suas vestes de justiça e colocou sobre nós. Então ele nos tornou dignos. E ele está falando então não da pessoa, mas da atitude. Quem come indignamente, ele não diz quem é digno de comer, nem quem é indigno de comer, mas quem come é a atitude e não a pessoa. Então, em outras palavras, ele está dizendo, pela maneira que você está participando da ceia, você não está recebendo o benefício que ela oferece para você. E por isso muitos estão fracos, por isso muitos estão enfermos, e por isso muitos estão morrendo antes do tempo. Eu queria pedir a ajuda dos servos lá atrás, para cessar toda a movimentação, por gentileza. O pastor responsável pelos servos, por gentileza. Pastor André, por gentileza. Me ajuda lá atrás. Irmãos, algumas igrejas elas pregam que você tem que fazer um exame pessoal antes de cear. E as pessoas pensam que esse exame é uma introspecção. Será que eu fui um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom esposo, um bom filho, um bom patrão, um bom crente? Será que minha vida de oração está em dia? Ele diz, você tem que examinar. E se você vê que você está em condição, você participa da ceia. Mas se você vê que você não está em condição, você não participa. E em algumas comunidades, no dia da ceia, as pessoas até faltam, porque elas dizem, não, hoje é ceia, eu não estou em condições de participar. Mas é interessante porque a palavra de Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Examine-se o homem a si mesmo e beba. Ele não diz examine e não coma. Ele não diz examine e não beba, para ver se você pode ou não participar. Ele diz examine-se, se você está discernindo o corpo. Então a maneira de nós entendermos esse texto é que todas as pessoas do mundo, todas as pessoas, todo ser humano, toda a humanidade, ela está sobre uma sentença que foi liberada lá em Adão. Elas estão doentes, as suas células estão adoecendo, elas estão morrendo, os músculos estão caindo, a mente está sendo embotada, os cabelos estão perdendo a negritude, e tudo isso diz respeito ao mundo natural que está indo por água abaixo. Esse corpo corruptível, ele está se desintegrando, mas Deus providenciou a Santa Ceia para nos dar o caminho da saúde. Não é apenas um ritual, a Santa Ceia foi providenciada para lhe dar saúde, para nos trazer cura. Então jamais entenda que se estamos bem, nós participamos da ceia. Se nós não estamos bem, não participamos da ceia. E hoje mesmo pela manhã uma pessoa me procurou e disse, por muitos anos eu congreguei numa igreja e eu chegava na ceia e disseram, hoje você não vai participar, você vai ficar no banco. E ela disse, de onde tiraram isso? Eu disse, provavelmente de uma prática legalista, onde você faz o exame, porque se você for examinar a sua vida, ninguém hoje aqui vai participar da ceia. Então, no Antigo Testamento, quando alguém ia ao culto, ele levava um cordeiro e apresentava ao sacerdote. Eu pergunto para você, o que o sacerdote examinava? A oferta ou o ofertante? A oferta. Se a oferta era aceita, o ofertante era aceito. Se a oferta fosse rejeitada, o ofertante era rejeitado. Quem é a nossa oferta? Cristo Jesus, aleluia. Ele é a nossa oferta. A oferta foi aceita? Foi! Então você foi aceito. A oferta era perfeita? Era perfeita.
então a justiça dele foi imputada a você. Então, ele não diz olhe para si, ele diz olhe para ele. É ele. O que nos qualifica, quem nos qualifica é ele. E o problema é que eles tinham de participar da ceia do Senhor de maneira indigna, não sendo indignos, mas de maneira indigna, era não discernir.